você só pode estar estudando errado. Brincadeira, gente. Não existe método de estudo errado, não. Mas existe método de estudo que não é tão eficaz assim. E hoje eu vim te contar aqui métodos de estudos para você usar esse ano para alavancar suas notas, para tirar notas melhores e conseguir ali suas aprovações. Então, se você quer passar no vestibulinho, se você quer passar em algum vestibular, esse vídeo é para você. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Anne, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Como eu falei pra vocês, não existe método de estudo errado. Existe método de estudo que não é tão eficaz assim. Então hoje eu vim te contar métodos de estudos pra você não usar este ano, métodos de estudos pra você usar ao invés destes, porque eu tenho certeza de que isso vai te ajudar a ir pro próximo nível, tirar notas melhores, conseguir aprovações e muito mais, gente. Então, para quem não me conhece, eu passei na ETEC em apenas 3 meses de estudos e fui aprovada na Federal diretamente do ensino médio. Então, nesse vídeo eu vim te contar aqui alguns métodos de estudos que me ajudam e podem te ajudar também, e alguns métodos de estudos que eu usava e percebi que eles não são tão eficazes assim. Então, bora lá! O primeiro método de estudo que você não deve usar esse ano é estudar somente pela teoria, e eu falo bastante isso aqui no canal, gente, porque a teoria já deixou ali de ser a principal forma de estudo que a gente tem. É importante sim a gente ter a teoria, é importante a gente sentar e assistir uma aula, mas só ficar ali com a teoria achando que a gente aprendeu a matéria, que pode mandar a prova que eu vou acertar tudo, não vai acertar tudo, eu sinto em te dizer. E eu já fiz esses erros algumas vezes, que eu chegava, assistia a aula, falava assim, já sei essa matéria é muito fácil. Chegava a prova, eu não sei essa matéria não é tão fácil assim. Então, para isso não acontecer para você, eu indico que você comece a estudar com o estudo ativo. E quando a gente fala aqui de estudo ativo, a gente fala sobre estudo por questões, a gente fala sobre estudo por flashcards, a gente fala sobre estudos por mapas mentais, e eu vou falar mais sobre isso com você. Mas antes, o segundo método de estudo que você não deve usar esse ano deve ser o estudo por resumos. Eu sei que você gosta de fazer resumo, eu sei que você pode estar assistindo esse vídeo falando, ai, mas todo mundo falava bem do resumo e agora todo mundo fala mal do resumo. Mas não, gente, eu não tô falando mal do resumo. Eu digo pra vocês que eu sim fazia resumos, eu fazia bastante resumos. Eu tenho um caderno lotado de resumos, mas o resumo não é o que vai realmente te dar o resultado. O resumo pode ser uma forma de estudo, mas aqui eu vou te contar como tornar, como não fazer resumos, mas fazer anotações precisas. Então, não é fazer um resumo, por exemplo, eu li uma matéria, vou lá e vou resumir o que está escrito aqui. Não. A gente vai anotar os pontos mais importantes da matéria. Então, isso vai te ajudar a aumentar a sua nota, que são as anotações por pontos importantes. Ao invés de você sentar e vai ficar transcrevendo o que o professor está falando, ficar ali resumindo o que está escrito no livro, você vai anotar os pontos mais importantes. E foi isso que eu fiz no meu ano de aprovação, tanto na ETEC quanto no vestibular para Federal. Então, vocês podem ver aqui que realmente dá certo. O método de anotação por pontos importantes é muito simples, gente. Sério, chega até a ser brincadeira. Por quê? O que você vai fazer? Você vai estar lá assistindo a aula e o professor fala, por exemplo, assim, esta data aqui é extremamente importante para você que vai fazer o vestibular. Você vai anotar essa data, porque essa data é um ponto importante daquela matéria. Ou, por exemplo, essa daqui é a fórmula que você vai usar para fazer esta conta. Você vai anotar essa fórmula para fazer essa conta. Você vai lá, vai anotar, por exemplo, o que significa organela. Não é algo que você realmente precisa, mas analisar num contexto geral, por exemplo, falando da biologia lá, um ponto, por exemplo, tal animal tem organelas que servem para tal coisa. Isso é importante no contexto de quem vai fazer ali provas específicas, num contexto de quem vai prestar um vestibular, porque às vezes, gente, cai umas coisas tão específicas no vestibular. Ano passado, o Enem, Enem, meu amigo, o que você estava fazendo da sua vida? Porque caiu umas questões muito específicas. Então, às vezes, sim, você ser específico pode te ajudar, principalmente se você estiver estudando para o vestibular.
Mas falando sobre provas de escolas, falando, por exemplo, sobre o vestibulinho, não cai questão tão específica assim. As questões normalmente são mais abrangentes e aí pontos importantes da matéria, por exemplo, coisas específicas, pode ser bom você anotar se o seu professor for aquela pessoa bem específica no que está perguntando. Mas se não for, anote os pontos gerais da matéria importantes que você sabe que tem a maior probabilidade de cair quando você estiver fazendo aquela prova. Então, como eu falei pra vocês, o que é importante é a gente estudar pelo método de estudo ativo. O método de anotação de pontos importantes, a gente pode chamar ele de sumarização. E aí, o que é? É você colocar em pontos importantes aquilo da matéria que vai cair. E ele é um dos métodos, assim, muito eficazes na hora que você está estudando. Mas, como eu falei pra vocês, como só a teoria não ajuda, a gente precisa fazer algo mais prático. Colocar o estudo de um modo mais ativo. E aí que tá o real segredo, porque eu acho que realmente é aquilo que faz a chavinha virar na nossa cabeça, tipo assim, é assim que eu tenho que estudar. Então, método de questões que eu falo aqui pra vocês no canal, onde você vai analisar questões da internet, vai ali responder, você vai realmente ter um estudo ativo, vai colocar, você leu a matéria, vai lá resolver questão sobre aquela matéria pra ver se você realmente entendeu o conteúdo. Fazer um estudo por método de questões, então, você lê a questão, responde, olha lá no gabarito se tá certo, vai lá assistir uma videoaula sobre o assunto, você faz um método onde você vai e volta naquele conteúdo para analisar se você entendeu, pontos novos, pontos importantes, o que se você não entendeu, então pontos extremamente novos para você. Se você não entendeu a matéria, então você vai lá realmente para entender a matéria, vai assistir uma videoaula de um professor diferente, fazer questões diferentes também, porque muitas vezes isso pode te ajudar. E aí, o segundo ponto também que tá sendo bastante falado agora, são os flashcards. Então, são papéis que você vai escrever, por exemplo. Você pode fazer ele online. Eu sei que no computador dá pra você fazer. Aliás, eu não consegui baixar no meu computador na vez que eu tentei fazer com um aplicativo que o pessoal indica aí. Não vou citar nomes porque não funcionou no meu computador, gente. Então, eu fazia no papel mesmo, o flashcard no papel. Pega um papel, escreve, por exemplo, o que é a organela? Eu peguei biologia, a gente vai seguir na biologia. E aí, atrás do papel vai ter o que é a organela, vai estar a explicação. E aí que tá o segredo do flashcard. Na hora que você vai estar estudando por ele, você vai ler o que é organela. Você vai falar, tipo, a organela é isso, isso e aquilo. Virou, tá certo, beleza. E aí você vai criando, por exemplo, blocos. Se você usar online por um aplicativo que faça, ele já vai fazer isso por você. Se você fizer no papel como eu fazia, você cria, tipo assim, um bloco do entendi a matéria, estou com dúvida e errei. E aí, você vai seguindo, vai fazendo a questão e vai colocando no bloco. Vai fazendo a questão e colocando no bloco. A questão que você errou, no dia seguinte, você já vai revisar essa questão. A que você não sabia, tipo assim, acertou mais ou menos, você vai revisar, se eu não me engano, acho que é 2 dias depois, ou até 3 dias depois, mais ou menos. E a questão que você acertou, você vai revisar 1 semana depois. Então, ele vai usar o método que eu falei pra vocês, que chama curva de esquecimento. Eu vou deixar uma foto da curva de esquecimento aqui pra vocês, que nessa curva, basicamente, ele mostra em quanto tempo a gente já vai esquecendo a matéria. Então, por isso é importante você fazer essa revisão de 1 dia, de 2 dias, de, por exemplo, 1 semana, de 2 semanas, de 1 mês e assim vai. Porque ali é onde a sua curva de esquecimento vai sendo diminuída gradativamente e aí você vai entendendo e aprendendo mais daquela matéria e, consequentemente, você vai lembrar daquela matéria vista. E aí, isso é um método de estudo ativo que você pode usar nas questões também. Então, por exemplo, se você acertou, se você errou, você vai colocando o mesmo método que o flashcard. A próxima coisa que eu tenho pra indicar são os mapas mentais. E, gente, sinceramente, eu gosto bastante de fazer mapa mental, mas pensa num negocinho que eu achava complicado de fazer quando o professor pede pra você entregar um mapa mental. Porque o mapa mental é assim, você vai escrever o foco central, então, por exemplo, vamos parar de falar de biologia, vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. E aí você vai puxando setas para explicar aquele conteúdo. O mapa mental é algo super fácil de fazer, simples também. Mas se o professor pedir para você fazer, você precisa fazer um negócio mais bonitinho, mais desenhadinho, mais delicadinho. Mas se não, se você tá fazendo só para estudar, pega um papel, pega uma caneta, pega um lápis e vai fazendo, gente.
Não precisa ser um negócio bonito, precisa ser algo que você entenda. Esse é o foco do nosso estudo, não são os mais cadernos bonitos. A gente não precisa de caderno bonito para aprender a matéria. Mas isso depende também da pessoa, porque, por exemplo, na hora que eu leio aquele caderno preto e branco, não consigo nem fazer a sinapse ali no cérebro, não faz, gente. Eu preciso ler um negócio um pouco mais bonito, colocar um rosinha, um rostinho, colocar um verdinho no meu resumo, só pelo menos para fazer uma diferenciação de título, de explicação, de tipo tópico. Pra mim ficar mais bonitinho. Pelo menos usar 2 cores no meu resumo já me ajudava bastante na hora de fazer minhas anotações. Então, se esse for o seu caso também, coloque isso em prática, porque às vezes pode ser isso que tá fazendo você não conseguir entender a sua matéria, porque simplesmente seu caderno tá preto e branco, e aí o seu cérebro não consegue levar aquilo a sério, lê aquilo e fica assim. Quê? O que tá escrito aqui, gente? Então, pra isso não acontecer, você pode tentar fazer essa técnica também de tentar usar pelo menos 2 cores de caneta na hora de fazer o seu resumo. Como você está se preparando para uma prova importante, eu acredito que você precise aumentar a sua produtividade nos estudos, certo? Então, eu tenho a solução perfeita para você, o meu e-book Guia Seja Produtiva. Ele foi criado para estudantes assim como você, que desejam tirar notas melhores e ser aprovada com técnicas de produtividade comprovadas. Nele você vai encontrar dicas e estratégias não somente para estudantes, mas para aumentar a produtividade em qualquer área da sua vida. Eu usei e comprovei, gente. Então, imagine se você pudesse passar menos tempo estudando, mas ainda assim aprender as matérias e tirar notas mais altas. Isso é exatamente o que você pode alcançar com o Guia Seja Produtiva. Agora, você não precisa mais se preocupar em como estudar para uma prova. Com o Guia Seja Produtiva, você terá todas as ferramentas necessárias e alguns bônus para você se tornar um estudante mais produtivo e bem-sucedido. Então, me conta, o que você está esperando? Clica agora no primeiro link da descrição e tenha acesso ao Guia Seja Produtiva e comece a transformar a sua rotina de estudos. Esse guia foi criado por mim e eu fui aceita na Federal diretamente do ensino médio, então você pode ter certeza de que esse é o melhor conteúdo que eu poderia te oferecer. Clica agora no primeiro link da descrição e garanta seu Guia Seja Produtiva. Esse método que eu vou falar agora pra vocês, eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre ele já na internet, que é o método Retrieval. E eu não sei se eu tô falando dele certo, eu espero que sim. E, gente, esse método é muito legal, porque o que você vai fazer? Você vai ler a teoria, né? Vai, por exemplo, fazer suas anotações da teoria, fecha o livro, coloque ele do lado, vai pegar um papel e escrever tudo aquilo que você lembra sobre a teoria. Esse método, ele é muito legal, mas você tem que fazer ele se você tiver um pouco mais de tempo, porque ele dá um pouquinho de trabalho, né? Você tem que fazer todo aquele recall no seu cérebro, falando em inglês agora. Então você vai puxar a informação do seu cérebro de novo para colocar ela pro papel. Então você precisa ter um pouquinho mais de tempo para colocar essa técnica em prática, porque depois que você escrever tudo aquilo que você lembra sobre aquela matéria, você vai abrir o livro de novo e analisar se tá faltando algum ponto importante da matéria. E aí, isso também entra lá na curva do esquecimento que eu falei pra vocês. E isso ajuda bastante a aprender a matéria, porque se você tiver esquecido algo, você já vai ali, já vai anotar, já vai analisar aquilo que você está fazendo. Então é muito bom, ele é eficaz sim, mas lembrando pra vocês que você só pode fazer esse método se você tiver um pouquinho a mais de tempo disponível aí. Se o seu tempo estiver curto, se sua prova estiver chegando, qualquer coisa, não coloquem esse método agora, esperem um pouquinho pra fazer, porque existem métodos que são tão eficazes quanto, mas aí esse daí você precisa ter um pouquinho mais de tempo pra fazer, realmente. E o último método, que era um dos que eu mais adorava fazer, gente, é explicação pra si mesmo ou pra outra pessoa. Quando eu tava lá no ensino fundamental, estudando pra ETEC, eu tinha que fazer as provas do fundamental também, né? E aí na minha escola funcionava trimestralmente todas as provas, então eu tinha uma semana de provas trimestrais. Ô coisinha complicada que era você revisar toda a sua matéria em uma semana pra fazer as provas, né? Então quem
quem já tinha pego aqui, quem tá seguindo as dicas da Ana, não vai ter que passar por isso, não vai ter que entrar em desespero na semana de provas, vai estar tudo certo, já vai estar com todo o conteúdo estudado, só vai ter que fazer aquela revisãozinha básica, fazer uns exercícios ali pra relembrar a matéria, né, gente? Espero que sim. Mas antes de eu explicar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo, porque tem muito vídeo legal aqui no canal sobre estudos que vai te ajudar bastante, hein? Então, falando sobre esse método de estudos, o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, monta o seu resumo ali, você tá com o seu resumo, suas anotações da aula, por exemplo. Quando eu colocava esse método em prática, eu fazia resumo, gente. Por isso que eu falei pra vocês que o resumo não é um método ruim de ser usado, mas você tem que ter uma técnica para usar o resumo. Ele não é tão eficaz. Mas quando a gente estava trabalhando com esse método, eu fazia resumos, porque assim, a explicação que tá ali no livro, resumidamente. E aí, quando a gente está explicando para alguém, se a gente só tem pontos importantes ali da matéria, fica um pouco mais difícil da gente relembrar o que estava escrito. E aí, quando tem um resumo, é mais fácil. Mas você pode fazer por anotação, por mapa mental, qualquer um dos métodos que você usa também. Então, eu pegava ali o meu resumo, lia, e aí eu fazia, por exemplo, perguntas, eu ia explicando aquela matéria, e aí, por exemplo, lia ali, por exemplo, ai, esqueci disso daqui, deixa eu dar uma lida aqui. E aí eu lia e ia explicando a matéria, porque isso faz o seu cérebro ter um estudo ativo daquilo que você estava lendo, daquilo que você estava aprendendo, e relembrar aquilo que você escreveu no seu computador, no seu caderno, na sua folha, etc. Então, isso você pode fazer explicando tanto pra você, quanto explicando pra alguém. Quando eu tava aí fazendo essas provas, eu juntava um grupo de amigos, acho que a gente juntava em 5 pessoas e ficava fazendo. Gente, era muito legal, porque ao mesmo tempo você tá se divertindo, tá aprendendo, tá estudando, mas você também tá ajudando outras pessoas, tá ali dando um descanso, né, porque ia ser uma coisa diferente. Era, por exemplo, um amigo seu explicando. E aí é bem legal fazer isso com pessoas, com, tipo, amigos. Eu gostava de fazer com amigos que estavam na mesma sala que eu, porque aí a gente sabia do mesmo tópico, né? Então, era bem legal, porque, por exemplo, se alguém não lembrasse de algo, outra pessoa lembrava. E aí ia complementando, por exemplo, alguém tinha visto algo diferente na internet, ia juntando ali, a gente ia aumentando a nossa base de conhecimento. Isso ajudava bastante na hora da prova. Se tivesse algum trabalho pra fazer também, era algum conhecimento a mais que a gente tinha pra colocar na nossa prova. Era muito legal fazer isso, gente. Saudade de fazer isso. Ai. Bateu umas saudades agora do ensino fundamental. Passou. Mas assim, era bem legal estudar dessa forma, então eu indico que vocês façam também, porque além de ser um método ativo ali, você está tendo interações com pessoas, vocês estão se ajudando e aumentando ali o quanto vocês sabem sobre aquela matéria. Então é bem legal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta amigos pra eu saber quem assistiu esse vídeo até o final. Se ele te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo, porque aqui a gente fala bastante sobre estudos, produtividade e ser a sua melhor versão esse ano. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, manda esse vídeo pra um amigo que você sabe que as provas estão chegando, pra alguém que você conheça que precisa assistir esse vídeo de métodos de estudos para você não usar este ano e métodos de estudos para você usar esse ano. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até. Não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, que é @AnaCSParra, e eu posto bastante conteúdo como esse por lá também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!